Bom dia, Pai do Senhor Jesus, irmãos. Já estamos prontos para viajar para o sertão. Louvado seja Deus. Deixa eu mostrar aqui para os irmãos, né? Nossa bagagem, olha só. Olha só como é que tá a vanzinha, ó. Olha, cheia, viu? Então, estamos prontos já. Ora por nós aí, estamos... Deixa eu mostrar aqui a parte de trás aqui. Olha só como que tá a parte da mala. Som, água. Ali tá umas cadeiras que nós estamos levando. Um irmão doou para levar lá pro irmão. Irmão Benedito. Deus abençoe o irmão Benedito. Aí, irmão Benedito, as cadeiras. Estamos levando lá pro sertão, pro nosso irmão. Então é isso, irmãos. Ora por nós, nos ajudem em oração. Que nós vamos estar indo ali pregar em algumas cidades do sertão de Pernambuco. Amém? Isso é um registro para a igreja e para os irmãos aí verem o trabalho e incentivar alguns irmãos também a saírem, né? E fazer a obra também de Deus. Uns fazem de bicicleta, outros fazem a pé, outros de carro, e assim cada um faz conforme Deus concede, né? E permite. Aí as bagagens como é que tá, ó. Cheio, viu? Lotado, é assim mesmo. Vamos lá. Deus abençoe os irmãos aí. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Mais uma viagem missionária. Estamos levando Bíblia. E vamos levar a palavra de Deus e pregar lá. Em nome de Jesus. Deus abençoe, irmãos. Bom dia, irmãos, são 11h15 da manhã. Nós acabamos de chegar aqui na cidade de Canhotinho, em Pernambuco. É a nossa primeira cidade que nós paramos para pregar o Evangelho. E nós estamos registrando aqui esse momento para os irmãos, amém? Então, nós vamos dar uma breve parada aqui para a gente pregar o Evangelho de Jesus. Deus abençoe os irmãos. Glória a Deus. Cidade de Canhotinho, em Pernambuco. Amém? Vamos procurar um lugar para a gente anunciar o Evangelho de Jesus. Amém? Aqui é a irmã Rose. Pedro. Amém. Vamos lá, irmão. Vamos cuidar, que a jornada é longa. Estamos agora entrando na cidade de Canhotinho, em Pernambuco. É a primeira cidade de Pernambuco que nós estamos passando aqui no agreste de Pernambuco. E nós vamos procurar um lugar aqui para a gente anunciar a palavra de Deus. Nós estamos a destino do sertão. Ainda falta muitos quilômetros ainda para a gente chegar. Mas Deus vai abençoar. Deus abençoe os irmãos aí. Boa tarde. É a paz do Senhor Jesus. Jesus Cristo deu uma ordem dizendo: ide pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e se arrepender será salvo. Quem crê e for batizado será salvo. Porém, quem não crê já está condenado. E a Bíblia diz que a condenação é essa: que Jesus Cristo é a luz que veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Eu vim até esse lugar para pregar a mensagem do Evangelho. A Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Evangelho não é comércio, Evangelho não é religião, Evangelho não é denominação. O Evangelho de Jesus Cristo é as boas novas
de salvação para todo pecador. Para todo pecador que crê. Para todo pecador que receber Jesus. E eu quero deixar um texto da palavra de Deus. Se você tem uma Bíblia aí na sua casa, você pode abrir a Bíblia Sagrada para acompanhar a palavra de Deus. Pois eu não vim aqui convidar você para ser evangélico, não vim convidar você aqui para ser católico, não vim convidar você aqui para fazer parte de uma religião, porque Deus, ele não tem religião. O que Deus providenciou para o homem, para a raça humana, foi justificação diante de Deus para o pecador. O que Deus providenciou para o homem foi salvação, foi vida eterna. E a salvação, ela não é uma exclusividade para uma pessoa que tem uma religião. A salvação não é uma exclusividade para alguém que é devoto. A salvação, ela é dada de graça a todo aquele que recebeu o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então, eu quero ler um texto da palavra de Deus que está escrito em Atos, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4 e o versículo 12. É bom que você leia a Bíblia. Jesus disse assim: examinai as Escrituras, porque são elas que de mim testificam. Glória a Deus. E vocês cuidais ter nela a vida eterna. Glória a Jesus. A Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, não pertence à religião evangélica, não é propriedade de religião evangélica. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, não é propriedade do catolicismo romano, não. Tudo que está escrito na palavra de Deus é para todos nós, é para todo homem, é para todo aquele que crê, é para todo aquele que receber. Deus não está interessado no seu dinheiro, Deus não está interessado na sua terra, no seu comércio, na sua fazenda. Quem quer o seu dinheiro é o homem, é a religião. Jesus, ele quer salvar você, é justificar você diante de Deus. Jesus quer o seu corpo e a sua alma inteiramente entregue para Ele. Então, se você tem uma Bíblia, abra ela e acompanha, ou leia depois. Se você não tem, eu posso dar uma de presente aqui para você, em nome do Senhor Jesus. Diz assim a palavra de Deus, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, que diz assim: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. E vou repetir essa palavra para que você possa ouvir, entender e compreender e guardar no seu coração. Eu tenho poucos minutos para poder pregar a palavra de Deus aqui para você. E você também, talvez você tenha poucos minutos de vida, ou pouco tempo de vida, e está precisando ouvir a palavra de Deus. Porque somente através da palavra de Deus que a gente tem vida eterna. Isso aqui não é um trabalho de uma religião evangélica. Isso aqui não é um trabalho de uma denominação, nem de um homem, nem meu. Nós não viemos aqui para ganhar dinheiro. Nós viemos aqui para anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. O texto que diz: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Esse texto da palavra de Deus deixa claro o poder que há no sacrifício e no nome de Jesus Cristo. Somente em Jesus Cristo. Quando Deus fez um homem do pó da terra, criou Adão e criou Eva, Deus deu um mandamento para os dois.
E esse homem e essa mulher feita pela mão de Deus, eles tinham comunhão com Deus lá no Jardim do Éden, quando existia apenas o primeiro homem e a primeira mulher. Glória a Deus. Eles conversavam com Deus. A Bíblia diz que todos os dias Deus ia lá no paraíso conversar com Adão e Eva. Deus deu um mandamento para ele. Deus deu a palavra para o homem dizendo: não coma do fruto que está no meio do jardim, porque no dia que vocês comerem, vocês morrerão. Apareceu Satanás, apareceu o diabo, usando a serpente, usando a cobra, e falou para Eva que ela poderia comer daquele fruto que Deus tinha proibido, que ela seria igual a Deus, que ela não iria morrer. E sabe o que aconteceu? Eva desobedeceu uma ordem expressa do Criador, pois Deus havia recomendado, Deus havia dito, dizendo para ela: no dia que vocês comerem, vocês morrerão, então não comam. Foi uma ordem de Deus, foi um mandamento de Deus. Quando a gente lê a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, a gente vê que Deus fez o homem e Deus fez a mulher para nós, seres humanos, ter comunhão com Deus. Quando Adão e Eva tinham comunhão com Deus, eles tinham por meio da sua obediência, tinham por meio da palavra de Deus. Você não depende de ser católico para ter comunhão com Deus. Você não depende de ser evangélico para ter comunhão com Deus. Deus, ele não tem religião. Adão e Eva tinham comunhão com Deus, o próprio Deus conversava com eles todos os dias. Louvado seja Deus. E eles não tinham religião, eles não tinham crucifixo, eles não tinham padre, eles não tinham pastor, eles não tinham imagens, nem a Bíblia estava escrita ainda, mas existia o próprio Deus, a palavra, Jesus. Desde o princípio, quando Deus disse: façamos o homem conforme a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Eu quero que você compreenda uma coisa: o ser humano foi feito para ter comunhão com Deus. O que garante o homem ter comunhão com Deus é o temor à palavra dele. O que está acontecendo nos dias de hoje é que as pessoas seguem a pastores, seguem a padres, seguem as religiões e estão esquecendo de ler e de ouvir o que Jesus Cristo ensinou. Estão deixando de receber o sacrifício de Jesus Cristo na cruz por nós. Sabe o que aconteceu depois que Adão e Eva ouviu a voz da serpente, ouviu a voz do diabo lá no Jardim do Éden? Deus foi lá. A Bíblia diz que todo fim de tarde Deus ia conversar com Adão e Eva. Louvado seja Deus. E num dia como os demais, Deus também foi lá. Só que Adão não estava no lugar que sempre Deus conversava com ele. Mas a Bíblia diz que a voz de Deus ecoou no Jardim do Éden. A voz de Deus dizia assim: Adão, Adão, onde é que você está? Sabe qual foi a resposta de Adão? Adão disse: Senhor, eu me escondi porque eu estava nu. Eu me escondi, Senhor, porque eu estava nu. E Deus falou para ele: você comeu, Adão, do fruto que eu falei para você não comer? Quem disse para você que você estava nu? Deus foi lá e sentenciou Adão e sentenciou Eva. A Bíblia diz que os dois foram expulsos do Jardim do Éden. Foram expulsos, perderam a comunhão que tinha com Deus. Então a Bíblia diz que a terra inteira foi amaldiçoada por causa do primeiro pecado, do pecado do homem, do pecado da mulher. A Bíblia diz que por um único homem entrou o pecado no mundo, Adão, e pelo pecado a morte. Assim todos pecaram e destituídos ficaram da glória de Deus. Louvado seja Deus. Então
eles receberam a sentença. Eles receberam a recompensa pelo salário. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, o nosso Senhor. O que eu quero dizer com isso para vocês? O que é que essa palavra quer dizer para vocês e para mim nessa tarde? A maioria das pessoas, quando escuta alguém com a Bíblia na mão, a maioria das pessoas, quando escuta a gente falando de Jesus, logo quem é católico diz: ó, está ali o evangélico. Quando alguém escuta alguém com a Bíblia na mão e pregando a palavra de Deus, logo alguém já diz: eu já tenho a minha religião. A sua religião, você tem a sua e eu tenho a minha. Mas eu quero dizer para você que ser católico não vai salvar você. Ser evangélico não vai salvar você. Fazer obras de caridade para se justificar, para querer ter um lugarzinho no céu, não vai salvar ninguém. Sabe o que aconteceu? Depois do pecado lá de Adão e Eva, a Bíblia diz que o pecado se multiplicou, passando de pai para filho, de filho para pai e assim por diante. E a Bíblia diz que o pecado contaminou toda a raça humana, toda a terra. Então, todo ser humano, todo homem, toda mulher já nasceu condenado. Vocês sabiam disso? Que nós já nascemos condenados para ir para o inferno. Foi por isso que Jesus Cristo, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Deus não abriu uma religião para você. Deus não montou uma denominação para você. Deus amou o mundo. Por quê? Porque Deus viu que o homem se distanciou. Primeiro o homem desobedeceu, perdeu a comunhão com Deus. E a Bíblia diz no livro de Isaías, capítulo 59, que as mãos do Senhor não estão encolhidas para salvar, nem os ouvidos tampados para ouvir, mas é os vossos pecados, é as vossas iniquidades que fazem separação entre nós e Deus. Porque o homem, na sua natureza normal, o ser humano na sua natureza natural, ele não pode ter comunhão com Deus. Nós precisamos ter comunhão com Deus por meio do seu Filho, por meio de Jesus Cristo, porque é Jesus Cristo que justifica um pecador diante de Deus através de um pagamento que ele fez na cruz. Nenhum de nós temos condição de chegar até Deus sem ser por Jesus Cristo. Nenhum de nós. O católico não é melhor do que o evangélico. O evangélico não é melhor do que o católico. Nenhum sacrifício humano, nenhuma força humana, nenhuma obra humana pode garantir para o homem um lugarzinho no céu. Não garante. Sabe por quê? Porque nós somos criaturas destituídas de Deus, da glória de Deus. Por quê? Porque nós nascemos em pecado. Nós nascemos herdando o pecado dos nossos pais. E o pecado está no sangue. Todos nós somos descendentes de Adão e Eva. O primeiro homem pecou, a primeira mulher pecou, e os filhos deles todos nasceram pecadores até chegar até nós. E sabe o que é o pior? O pior de tudo não é ser somente pecador, porque isso aí é a nossa natureza carnal. O pior de tudo é o pecador que não é temente a Deus. O pecador que não se esforça para receber a oportunidade de ser salvo. Para ser salvo, você não tem que adquirir uma religião. Para ser salvo, você precisa receber o pagamento que Jesus Cristo fez por você na cruz, crer de todo o seu coração e com a sua boca confessar. Para você, para nós, para mim, poder receber perdão, primeiro é preciso reconhecer que é um pecador. Tem muita gente dizendo: não, eu vou ganhar um lugarzinho no céu porque eu sou bom. Eu vou ganhar um lugarzinho no céu, Deus vai me dar um lugarzinho no céu porque eu dou cesta básica, porque eu não mato,
porque eu não roubo, porque eu sou marido de uma mulher só, porque eu sou uma pessoa que faço caridade. Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz: pela graça é que vocês são salvos, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é um dom de Deus. Não tem nada que a gente possa fazer para mudar a nossa situação espiritual, a não ser pedir perdão a Jesus Cristo e seguir a Jesus Cristo. A pregação de Jesus Cristo foi: arrependei-vos e crede no Evangelho, para que seja pagado os vossos pecados e o vosso nome escrito no livro da vida. Você não pode mudar o seu sangue, ainda que você faça uma transfusão e troque todo o seu sangue pelo sangue de uma outra pessoa. Eu garanto para você que essa outra pessoa também foi pecador. Se eu for olhar para a minha vida, eu já pequei hoje. Se você for olhar para você, você já pecou hoje. Mas existe uma diferença. Existe uma grande diferença entre uma pessoa e outra. Não é o dinheiro que tem, não é a cor da pele, não é a religião, não é se tem carro, se tem bode, se tem gado, não. É se é temente a Deus. É se tem temor à palavra de Deus. Ser temente a Deus não é ter medo de Deus. Ser temente a Deus não é somente crer em Deus. Tem muita gente dizendo: não, eu tenho muita fé em Deus, eu creio em Deus, eu acredito na fé do católico, eu acredito na fé do evangélico, eu acredito na crença das pessoas. No presídio tem um monte de gente que crê em Deus também. Mas a Bíblia diz assim: vocês creem em Deus, faz bem. Também os demônios creem em Deus e estremecem. Somente acreditar em Deus, somente saber que existe Deus, somente saber que Jesus morreu por nós, não é suficiente para salvar vocês. É natural você saber que existe Deus. A natureza está aí, provando que existe um Deus. A história está aí, provando que Jesus Cristo morreu por nós. É necessário se arrepender. É necessário se converter. É necessário ser transformado numa nova pessoa, numa nova criatura. Porque quando eu nasci, eu já nasci em pecado, desde o ventre da minha mãe, você também, todos nós. No livro de Salmos, a Bíblia diz que nós fomos formados em pecado, desde o ventre da mãe, porque o pecado está no sangue. Está no sangue. E sabe o que é que limpa o pecado do homem? E você sabe o que é que limpa o pecado da mulher? E você sabe o que é que justifica o homem diante de Deus? Não é você acender uma vela para uma estátua. Não é se você se dobrar diante dela. Não é você ser evangélico. Não é você ser católico. Não é você ter cesta básica. Não. Louvado seja Deus. É quando o homem se arrepende. É quando o homem crê. É quando o homem confessa. É quando o homem pede para o Espírito Santo entrar dentro dele para transformar ele numa nova pessoa. Somente através de um derramamento de sangue, somente através de um pagamento com sangue, é capaz de purificar o pecado do homem. Porque o pecado do homem está no sangue. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu te faço uma pergunta hoje. Essa pergunta que eu estou fazendo para você, não me tenha como eu estou julgando você. Não me tenha como eu estou me achando melhor do que você. Porque a nossa função é levar a mensagem do Evangelho e trazer o homem a uma reflexão, a um arrependimento, a se converter a Cristo. Se hoje Deus pedir a sua alma, para onde é que vai a sua alma? Se hoje Deus pedir a sua vida, para onde é que vai a sua alma? A maioria das pessoas dizem assim: não, Deus me coloque no lugar onde Ele quiser. Louvado seja Deus. Não é isso que a Bíblia Sagrada diz. Não é isso que as Escrituras Sagradas diz. Não foi para isso que Jesus Cristo veio morrer, padecer na cruz do Calvário,
carregar uma coroa de espinho na cabeça. Não foi para isso que ele veio morrer por nós. Para depois você não dar valor à morte dele, o sacrifício dele. Existe o inferno e existe o céu. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que Deus olhou dos céus à terra e não viu ninguém injusto. Ninguém. Glória a Deus. Ninguém é justo diante de Deus para poder dizer assim: eu sou bom diante de Deus. Não tem ninguém. Santo. Se dizer corre pecador, não fica ninguém. Mas nós recebemos de Deus a sua palavra. Nós recebemos de Jesus Cristo a sua palavra. Assim como Adão e Eva recebeu a palavra lá no Éden e desobedeceu e foram expulsos do paraíso e sofreram a sentença da morte, porque o diabo disse para Eva: coma do fruto que você não vai morrer. Deus falou: se você comer, você morre. O que foi que aconteceu? A Bíblia diz que a morte passou a todos nós. Todos nós. A Bíblia diz que o corpo volta para o pó, porque do pó foi feito, mas o espírito é devolvido para Deus. Mas a Bíblia fala de dois tipos de morte: a morte física e a morte eterna. Aleluia. As pessoas se preparam, tomam remédios, e é natural do ser humano. Se preparam tanto e fazem de tudo para não morrer, e as doenças estão aí assolando sobre a terra. Mas uma coisa eu quero dizer para você: a pior morte que existe não é a morte física. A pior morte que existe não é a separação de você com seus familiares e com essa terra. A pior morte que existe é a separação eterna entre o homem e Deus, e o pior ainda, no lugar de tormento eterno. Aleluia. Leia a Bíblia. Não siga o que padre ensina para vocês. Não siga o que falsos pastores ensinam para vocês. Leia a palavra de Deus e peça para o Espírito Santo de Deus revelar para você a sua palavra. Não brinque com a sua salvação, não brinque com a eternidade. Quando a humanidade, o pecado se proliferou de uma tal forma que a Bíblia diz que os dois primeiros irmãos, Eva teve 2 filhos, Caim e Abel. Os primeiros 2 irmãos da face da terra. Você sabe o que aconteceu? Caim matou o seu irmão por inveja. Então o pecado não é de agora. A abominação não é de agora. O ser humano nasceu com o pecado dentro do seu sangue. Foi por isso que quando um homem chamado Nicodemos foi até Jesus, dizendo: bom mestre, aleluia, nós sabemos que tu vieste de Deus. Jesus disse: Nicodemos, eu tenho uma coisa para dizer para você, Nicodemos. Se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Nicodemos tinha uma religião. Nicodemos era um fariseu. Nicodemos ia para o templo. Nicodemos fazia sacrifício. Nicodemos tinha um sacerdote. É igual hoje. As pessoas têm padre, tem pastores, tem guru, tem líder, tem um monte de coisa. Mas ainda não nasceram de novo. Ainda não nasceram de novo. Jesus disse: Nicodemos, se você não nascer de novo, você não entra no reino de Deus. Nicodemos era um juiz lá de Israel. Nicodemos era um promotor de justiça, um homem estudado nas Escrituras, nos mandamentos, julgava as pessoas, mas não foi capaz de entender como isso que poderia acontecer. Talvez você esteja aí pensando: como assim? Que tipo de pregação é essa? Eu sou católico, eu sou devoto à Aparecida, eu sou devoto à Nossa Senhora, eu sou devoto a Frei Damião, a Padre Cícero, eu rezo todo dia, eu vou para a missa. Outros podem dizer: não, mas eu sou evangélico, eu vou para o culto todo domingo, eu dou dízimo, eu dou oferta, eu sou obreiro.
Eu quero dizer para você uma coisa. Salvação, perdão de pecado, justificação diante de Deus, não tem nada a ver com religião nenhuma. Não tem nada a ver. Deus não tem religião. Deus providenciou para nós um pagamento. Deus providenciou para nós o único sacrifício que Deus aceita. Aleluia. Sabe qual foi o único pagamento que Deus aceitou pela sua vida e pela minha vida? Pelos seus pecados e pelos meus pecados? Foi o pagamento com a vida, com o derramamento de sangue do Filho dele. O único sacrifício que Deus aceita é o sacrifício de Jesus. Então andar de joelho não adianta de nada. Acender vela não adianta de nada. Se dobrar diante de uma imagem não adianta de nada. Não adianta. Atos diz: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome é dado dentre os homens pelo qual devemos ser salvos. Pastor não salva, padre não salva, a igreja não salva, sacrifício não salva. Só existe algo que você possa fazer para mudar o destino da sua alma: receber Jesus Cristo. Como é que recebe Jesus? Como é que se recebe o Evangelho? Eu quero dizer para você nessa tarde que o Evangelho de Jesus não é sacrifício. O Evangelho, Jesus Cristo não veio trazer sacrifício para ninguém. Jesus não veio trazer sacrifício. Por meio de sacrifício ninguém será salvo. Por meio das obras ninguém será salvo. A salvação é somente pelo sacrifício dele, pelo que ele fez na cruz para mudar a nossa alma. Então você não precisa dar dinheiro para pastor, você não precisa dar dinheiro para padre, você não precisa de sacrifício nenhum para poder ter seus pecados perdoados. Precisa receber o Evangelho. A Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Louvado seja Deus. Olha, a Bíblia diz... 2 minutos, Paulo. 2 minutos. A Bíblia diz para nós, isso aqui é uma coisa muito importante. Tudo que eu preguei aqui está baseado na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus. Se você não tiver uma Bíblia, eu te dou uma Bíblia nova agora. Se você é um católico, te dou uma Bíblia para você poder examinar a Bíblia e ler. Porque eu quero dizer para você uma coisa: seus amigos de maconha, seus amigos de cachaça, os seus amigos de droga, os seus amigos de balada, o seu amigo de religião, ele pode no máximo acompanhar você até o cemitério, jogar um pouquinho de terra lá no seu caixão, mas de lá para frente é só você e Deus. Sua mulher vai ficar aqui, o seu marido vai ficar aqui, a tua religião vai ficar aqui, a tua estátua vai ficar aqui, teu crucifixo, teu rosário, tua Bíblia vai ficar aqui. Mas a Bíblia diz que depois da morte, segue-se ao juízo. Aí é que o negócio agora chegou a hora do acerto de conta. Amigo, olhe para a sua vida, para a sua alma e pense: um dia todos nós vamos para debaixo do chão, mas a nossa alma será conduzida até a eternidade. Toda criatura vai ter que se prostrar diante do trono. Esquece a tua religião evangélica, esquece a tua religião católica, esquece o teu espiritismo, esquece essas imagens de escultura e siga o que o Criador ensinou, o que Jesus Cristo ensinou. Depois que o corpo vai para debaixo do chão, a alma será conduzida até a eternidade. E sabe o que a Bíblia diz? Que depois da morte segue-se ao juízo. Todos nós, já pensou? Cada um de nós agora diante do trono de Deus para ser julgado por Deus. Será que algum de nós pode tapear Deus? Será que algum de nós pode enganar Deus?
Deus conhece o teu pensamento, Deus conhece o que tu faz, Deus vê tudo. Será que alguém pode diante do trono dizer: não, Deus, o Senhor está errado, eu estou sendo injustiçado? Será que pode? Não, não. Deus tem dado para todos nós a oportunidade de fazer uma escolha. O grande problema é que as pessoas estão assim, divididas. Uma parte é evangélica e outra parte é católica. Pronto, acabou. Outra é espírita, que já é outra linhagem do catolicismo romano. Outros são ateus. E muitas pessoas caminhando para o inferno, querendo se justificar diante de Deus, porque o padre ensinou assim, porque o pastor ensinou assim, porque a minha religião que é a certa, porque a outra que é errada. Quem é o pastor diante de Deus? Quem é o padre diante de Deus? Quem é você? Quem é eu? A Bíblia diz que é dever de todo homem, é dever de todo homem temer a Deus e honrar os seus mandamentos. Você conhece os mandamentos de Deus? Conhece? Você conhece a palavra de Deus? Ou você está vivendo numa vida somente, louvado seja Deus, criado numa religião, vivendo numa vida que os seus pais levaram você? Por que você é católico? Por que você é evangélico? Por que você é espírita? Por que você segue essa religião? Quero dizer para você, nenhuma religião vai salvar você. Nós, seres humanos, criaturas, precisamos nos arrepender dos nossos pecados, nos convertermos a Jesus Cristo e seguir o Evangelho de Jesus Cristo, porque senão ninguém entra no céu. Vai ser todo mundo lançado no lago de fogo e enxofre, se não se arrepender e se não crer e não tiver uma mudança de vida. A mudança de vida numa pessoa só pode acontecer se primeiro ela receber o caráter de Deus, se ela receber o Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que o pecador, aquele que vive na prática do pecado, é escravo do pecado. Será que um escravo acorrentado, pé em mão, não queria sair, ganhar a liberdade? Será que um maconheiro, será que um cachaceiro, será que um mentiroso, será que um idólatra, será que um adúltero, será que muitas pessoas vivem nessa prática, porque são escravas do diabo, escrava do pecado? Mas a palavra de Deus diz assim: se pois o Filho, Jesus, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus é libertação hoje para você. Jesus é salvação hoje para você, se você receber. Glória a Deus. Se você crer, ninguém pode salvar você, a não ser Jesus Cristo, por meio de uma confissão tua, por meio de uma aceitação tua. E você não depende de um padre nem de um pastor para ser salvo. É aí, no teu coração. É você o templo do Espírito Santo. É você a morada de Deus, se hoje você se arrepender e crer em Jesus Cristo. Depois da morte segue-se ao juízo. Depois da morte não adianta a vela. Depois da morte não adianta a reza. Sabe o que a Bíblia diz? Que depois da morte segue-se ao juízo. Não existe fogo de purgatório. Não existe missa de sétimo dia. Isso é engano de religião. Jesus Cristo veio para salvar todos nós. Aleluia. A Bíblia diz que o homem está ordenado morrer uma vez só, vindo depois disso o juízo. Não vai adiantar você pedir para Maria, para ela rogar por você, para ela interceder a Deus por você, porque a Bíblia diz que só existe um único mediador e intercessor entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Só Jesus. Amigo, amiga, reflita na palavra de Deus hoje. Não brinque com coisa séria. Tudo isso vai ficar aqui. A Bíblia diz que passarão os céus e a terra, mas a palavra de Deus não há de passar. Não vai adiantar depois que você morrer, o seu parente encomendar uma missa ao padre, pagar o padre para fazer uma missa de sétimo dia, para tirar a tua alma do fogo do purgatório.
a gente ser justificado diante de Deus, diz a palavra do Senhor, é por meio daquele que pagou pelo nosso pecado, Jesus. Jesus. A Bíblia diz que todos nós seremos colocados diante de um trono. A Bíblia chama de um grande trono branco, está escrito em Apocalipse. A Bíblia diz que Deus vai juntar todas as nações da terra para estar diante do grande trono branco. E a Bíblia diz que serão abertos os livros, o livro da vida e o livro das obras. E a Bíblia diz que todo aquele que não tiver o seu nome escrito no livro da vida vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. Não tem essa conversa de purgatório. Aleluia. Aleluia. Então receba Jesus. O Evangelho não é sacrifício. O Evangelho, louvado seja Deus, não é comércio. É o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Se você realmente quiser receber salvação e quiser ter os seus pecados perdoados, você pode orar a Jesus hoje, agora, e dizer: Jesus, perdoa os meus pecados, Senhor, muda a minha vida, escreva meu nome no livro da vida. Aleluia. Mas para você reconhecer que é um pecador, saber o que é pecado, você precisa conhecer a lei de Deus, precisa conhecer a palavra de Deus. É na palavra de Deus que mostra para a gente o que é certo e o que é errado. Não é a sua religião católica, nem a sua religião evangélica que vai dizer o que é certo e errado. É os mandamentos de Deus, é a palavra de Jesus Cristo. Lucas capítulo 18, versículo 18. A Bíblia fala de um jovem que perguntou a Jesus. Esse jovem tinha muito dinheiro. E ele chegou para Jesus. Ele era religioso. Igual hoje, todo mundo tem uma religião. Menos nós. Eu não sou evangélico, não sou católico, não sou espírita. Apenas procuro servir a Deus, a Jesus Cristo e receber sua palavra. E o jovem disse: bom mestre, que de bom que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Sabe o que é que Jesus disse? Por que você me chama bom? Só existe um bom, que é Deus. Conhece os mandamentos. Então aquele jovem queria ser salvo e ele queria se justificar pelo que ele fazia. Então Jesus disse para ele: você conhece os mandamentos? Glória a Deus. Você conhece a palavra de Deus? E por que não obedece? A Bíblia diz que haverá maior rigor no julgamento daqueles que conhecem. Se você não conhece, eu vou citar para você. Livro de Êxodo, capítulo 20. Isso aqui não é a palavra do pastor, não é a palavra do padre, não é a palavra de uma religião. Deus não tem religião. O seu dinheiro é lixo para Deus, não vale nada. Nenhuma religião pode salvar você. A igreja não pode salvar. Só Jesus quem salva. Só o sacrifício dele que salva. Salva aquele que quer ser salvo, que quer ser. Porque quem quer ser perdoado pede perdão. Perdoa. Êxodo capítulo 20. Os mandamentos de Deus diz: eu sou o Senhor. Não existe nenhuma senhora no céu assentado e nenhum trono no céu. A Bíblia diz que no céu só existe um trono e só existe um Senhor. Então é bom as pessoas deixar de lado o que a religião A e o que a religião B ensina e ler a palavra de Deus e crer na palavra de Deus. Mas tem um porém. Se você disser assim: não, o que está na palavra de Deus não vale de nada, o que importa é o que o meu pastor diz. Não, o que está escrito na palavra de Deus não vale, o que importa é o que o Papa diz, o que o padre diz. Você já está condenado. Porque a Bíblia diz assim: aquele que não crê já está condenado, porque o céu não é do homem, o céu é do Filho de Deus. Jesus disse assim, quando ressuscitou no terceiro dia, ele disse: todo o poder foi me entregue no céu e na terra. O poder não é do Papa, o poder não é do pastor, o poder não é meu, não é do homem pecador, da criatura. Todo o poder foi entregue na mão de Jesus Cristo. E é só pedir perdão para Ele. É só reconhecer quem é.
e pedir para o Espírito Santo mudar a sua vida e conduzir você nos caminhos que Jesus ensinou. Jesus disse assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quer ser salvo? Siga Jesus. Creia que Ele pagou a sua dívida e que você terá a vida eterna, vida com abundância. É simples assim. Porque o difícil quem fez não foi o homem só piorou a situação. Veja, Deus criou o jardim do Éden, Deus criou os animais, os alimentos, colocou o homem dentro e deu para o homem somente a sua palavra. Deus não deu uma estátua para o homem, Deus não deu uma religião para o homem, Deus deu a sua palavra. Jesus disse: eu e as minhas palavras somos um. Êxodo capítulo 20, a Bíblia diz, contém os mandamentos de Deus. Os mandamentos de Deus diz o que é pecado e o que não é pecado. É os mandamentos de Deus que diz qual é o caráter de Deus. Êxodo capítulo 20, a Bíblia diz: eu sou o Senhor. Não façam para vocês imagem de escultura. Não façam para vocês imagem de semelhança do que está no céu. Não façam para vocês imagem de semelhança do que está na terra. Não façam para vocês imagem de semelhança do que está nas águas debaixo da terra. Não se curvem diante delas. Não se ajoelhem diante delas. Não prestem culto para elas. Porque eu sou o Senhor Deus. Aleluia. Eu sou o Senhor Deus. Eu quero dizer para você que a Bíblia diz no livro de Salmo 115, diz que os ídolos das nações são feitos de barro, de ouro, de pedra, de madeira, de gesso. Tem boca, mas não fala. Tem ouvido, mas não ouve. Tem mão, mas não apalpa. Tem boca, mas não fala. Tem pés, mas não anda. Semelhante a essas imagens de escultura são todos aqueles que seguem eles e adoram eles. A Bíblia diz no livro de Deuteronômio que maldito é quem faz uma imagem de escultura, maldito quem compra, maldito quem vende, maldito quem se prostra diante dele. A Bíblia Sagrada também diz que nada sabem e são ignorantes aquele que carrega em procissões as suas imagens feitas de gesso, de barro e de madeira, clamam e rogam ao Deus que não pode fazer nada. Sou eu que estou falando isso? Não, é a palavra do Criador. Mas a religião fala totalmente ao contrário da palavra de Deus. Porque a cultura e a religião, o comércio, estão muito sendo usados pelo diabo para levar as pessoas à condenação, a infringir a lei de Deus. E o homem, ele é o infrator da lei de Deus. E todo infrator da lei, ele está passível de uma punição. Se você conduzir um carro sem ser habilitado, você vai ser punido. Se você roubar e for pego pela polícia, vai ser punido. Se você matar, vai ser punido. Se você cometer um crime contra a ordem tributária, você vai ser punido. E nós, diante da lei de Deus, já nascemos com a natureza caída, com tendência para o pecado. Mas a Bíblia Sagrada diz, a palavra de Deus diz, que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, a graça de Jesus Cristo. Então eu quero dizer para você nessa tarde, a palavra de Deus diz assim: ainda que os vossos pecados sejam pretos como carvão, ainda que o vosso pecado seja vermelho como sangue, elas se tornarão brancas como a pura neve, como a pura lã, se vocês crerem em Jesus Cristo e seguir a Jesus Cristo. Não é complicado de entender. É complicado de entender que a sua religião não salva,
que idolar a imagem de escultura, que ter imagem de escultura, que servir, amar o mundo, andar nos prazeres do mundo, desagrada a Deus? A Bíblia diz que aquele que torna-se amigo do mundo, torna-se inimigo de Deus. Jesus Cristo disse assim: se alguém quiser me seguir, ninguém é obrigado a servir a Deus. Ninguém é obrigado a servir a Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo, ele disse assim: se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, renúncia de si mesmo, e permitir com que na sua vida prevaleça a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus. Deus abençoe a sua vida. Entrega a tua vida para Jesus, porque se tu morrer adorando imagem de escultura, tu vai parar no inferno. É a Bíblia quem diz. Se tu morrer achando que a tua religião, qualquer uma que seja, vai garantir a tua salvação, tu vai para o inferno. Se tu morrer achando que tu vai receber um lugarzinho bom no céu, porque tu faz muita coisa boa aqui na terra, ou porque hoje você já está idoso e não faz mal a ninguém, é somente por Cristo, quando o homem reconhece quem é e aceita o pagamento que ele fez. Glória a Deus. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Busca Jesus enquanto é tempo, porque Jesus Cristo breve vai voltar. E depois que Jesus voltar, o Espírito Santo vai ser tirado da terra, não vai haver mais salvação. A Bíblia diz que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Foi o Espírito Santo que ressuscitou Jesus ao terceiro dia. Foi o Espírito Santo que gerou Jesus no ventre da serva de Deus, Maria. Jesus não foi gerado pelo José e nem foi gerado pela Maria. Jesus foi gerado pelo Espírito de Deus. O sangue de Jesus não é igual ao sangue pecador do homem. O sangue da Maria foi um sangue pecador. Maria pecou, os apóstolos pecaram. A Bíblia diz que todos pecaram, todos. Mas Jesus veio para salvar, buscar e salvar a todos que se havia perdido. Nesse caso, todos nós nascemos perdidos, condenados para ir para o inferno. Mas um dia em que nós reconhecemos quem nós somos, não é porque se tornou evangélico, não é porque se tornou católico, não. É porque creu, confessou, recebeu o Espírito Santo e foi transformado numa nova pessoa. Você pode ter 20 religiões, não serve de nada para te salvar. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Leia a Bíblia, leia a Bíblia. Se você não sabe ler, ouça a palavra de Deus. Em nome de Jesus. Amém.